A graça e a paz, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco nesse dia de hoje. Oh, que dia maravilhoso, dia bom. Deus é poderoso, Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Cria tão somente nesse Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Você crê nisso que eu estou te falando? Então dá glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estou aqui nessa manhã de hoje para compartilhar mais um recado de Deus para a minha e para a sua vida. E a palavra hoje, o recado que Deus nos colocou no nosso coração é o seguinte: não desista, não desista. Esse é o recado, não desista. Você sabe que quando você não desiste, você está fortalecendo a sua mente. Quando você não desiste, você fortalece a sua mente. Eu aprendi muito isso no decorrer da minha vida. Eu já estou com 60, de estrada, 60 anos, fiz aí no mês passado. E eu tenho um pouquinho dessa experiência de vida que foi acrescentado nesse decorrer de anos, E eu tenho algo assim que eu sempre usei para minha vida e queria repassar para você também nesse dia de hoje, para que você não desista. Porque às vezes você já pronunciou essa palavra, já vem pronunciando essa palavra, vou desistir. Às vezes você já falou que vai desistir do casamento, desistir da empresa. Daqui a pouco você está dizendo que vai desistir da sua família, vai desistir da faculdade, desistir do emprego, desistir do ministério, desistir do propósito, desistir do sonho. E às vezes até tem pessoas que dizem, vou desistir da vida. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje, não desista. Não desista de maneira nenhuma, principalmente da sua vida, não desista. Não desista. Por mais difícil, por mais obstáculo que apareça, não desista. Eu tive muitas dificuldades na minha vida, muitas dificuldades. Mas eu aprendi uma coisa assim, olhando, via a vida de minha mãe, Porque ela sempre foi uma pessoa que nos momentos mais difíceis, ela não desistiu. Nos momentos mais difíceis ela não desistiu, ela procurou se reinventar, ela procurava uma maneira para não desistir. E aquilo ali foi, desde criança eu fui observando isso, fui observando essas coisas. Por mais dificuldade que nós passamos, passou um tempo que foi ela só para poder nos segurar. 5 filhos, o sexto vivia com minha avó paterna e os 5 ficou com ela e ela não desistiu de nós. Passamos, ela uma mulher que não trabalhava, vivia só do marido naquela época, só tinha até a 4ª série primária. E agora tinha 5 filhos para poder tomar conta, sustentar. E eu disse, não vou abrir mão, não desisto dos meus filhos. E não desistiu. E aí começou aquilo ali, ela voltou a estudar, trabalhar, conseguiu com 50 anos formar, fazer uma faculdade. Então aquilo ali serviu de combustível para mim. E eu coloquei na minha vida, já comecei dali, olhando a vida dela, e disse assim, ela não desistiu de mim, eu também não vou desistir, não desisto. E aí aquilo sempre foi um combustível na minha adolescência, E aí de repente que eu construí família. 18, 19 anos eu construí família cedo. E aí com a minha esposa, daqui a pouco uma filha, depois um filho, e aí agora eu não posso desistir de maneira nenhuma, porque o meu combustível agora eram meus filhos e a minha esposa. Então eu sempre coloquei para não desistir, é isso que eu estou querendo que você pegue, da minha experiência. Para eu não desistir, eu sempre
tinha um combustível que me movimentava. O carro não se movimenta sem o combustível. Assim também os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, o meu trabalho, aquilo que eu acreditava, eu ia até o fim, não desistia, principalmente da minha vida, não desistia. Se eu disser a você, não passou, nunca passou na sua mente desistir? Claro que já passou. Eu creio que isso passou na mente de todas as pessoas. Um momento passa, vou desistir. Mas quando você tem um combustível que te sustenta, que faz você movimentar, você não desiste. E meu combustível passou a ser minha esposa, meus filhos. Pense, você está em um emprego, em um lugar que você tem pessoas que a autoridade estão acima de você e as pessoas começam a perseguir, começam a criar obstáculos, começam a querer até humilhar para que você desista. Mas quando você tem um combustível, você não desiste. Eu olhava para o meu combustível, olhava para minha mulher, para meus filhos, pensavam neles e dizia, eu já tenho hoje sabendo que eu sou cabeça na vida deles, hoje eu sou aquele que eles estão olhando para mim. Se eu não desisto, eles também não desistem. Se eu não desisto, eles não desistem. Então aquilo foi um aprendizado. Meus filhos se tornaram também assim. Não desiste de fácil das coisas, eles não desistem. Porque eles sempre vai haver um combustível para poder nos movimentar. E aí vai assim, vai a vida. Não desista daquilo, por mais difícil, por mais obstáculos que apareça, não desista. Você quer ver uma coisa? Toda vez que vier obstáculos, que vier perseguição, que vier dificuldade, aí é que você deve continuar acreditando naquilo que você está, no seu sonho, no seu projeto, no seu ministério, no seu trabalho, na sua cura, né? Toda vez que vier essas coisas, você pode saber que a vitória está próxima de chegar. Vai estar próxima de chegar. A vitória está próxima. Só basta você continuar mais um pouquinho perseverante, que ela vai estar em suas mãos. Você quer ver uma coisa? Toda vez que o inimigo disser é o fim, na verdade é o começo dos melhores dias para as maiores vitórias. Toda vez que o inimigo disser que é o fim, pode saber que é os melhores dias para acontecer as maiores vitórias. Você quer ver? Lembre-se de José no fundo do poço. Quando José estava no fundo do poço, o inimigo disse assim, é o fim do sonhador, é o fim. Aí Deus entra e diz assim, é só o começo para o governo que o Egito te espera. Quando Jesus estava naquela morte de cruz, estava lá morrendo na cruz, o inimigo disse também, é o fim. E Deus disse, é só o começo do poder dos céus e na terra que será dado em tuas mãos ao nosso Jesus de Nazaré. Ali, quando ele estava na morte de cruz, o inimigo estava dizendo é o fim, mas foi o começo, porque ali houve ressurreição, e Jesus venceu a morte. Veja que Jesus, ele cumpriu todo o propósito, ele não desistiu. Até antes, o meu combustível era a minha família, minha mãe, depois os meus filhos, a minha esposa. E depois que eu conheci esse Jesus, que ele adentrou na minha vida, esse hoje é o meu combustível, que não me faz desistir de maneira nenhuma. Eu não desisto porque o meu mestre não desistiu de mim, não desistiu de você, Jesus não desistiu de você. O propósito para o qual ele foi chamado, ele foi até o fim. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o teu Filho unigênito, o teu Filho único, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus foi até o fim. Jesus não desistiu do propósito.
Jesus não parou pelo meio do caminho. Ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu de mim e de você. Então não desista, não desista daquilo que você sonha, daquele projeto, do ministério. As lutas vêm, as dificuldades vêm sim, vêm as perseguições, vêm sim, vêm aqueles que vão se levantar contrário, vêm sim. Mas se apegue no combustível chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai fazer te movimentar para que você não pare e não desista. Você vai prosseguir. Essa é a palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, para que você possa continuar. Não desista. Não desista das coisas, não desista da tua vida. O teu bem maior é a sua vida. Não desista nesse dia de hoje. Não desista das coisas. Tem uma história linda do Soichiro Honda. Soichiro Honda. Ele tinha tudo para desistir do seu sonho, mas ele não desistiu. Diz que ele enfrentou guerra, ele enfrentou desprezo, ele enfrentou terremoto. Toda vez que ele estava começando, ele começou com a sua oficina, veio a guerra, bombardeou e destruiu. Diz que depois ele estava seguindo. Depois dessa guerra, ele foi e levantou novamente a oficina, veio o terremoto. Depois do terremoto, você pensa que ele desistiu, ele não desistiu, ele continuou. E aí chegou outra guerra e houve escassez de combustível. Nessa escassez de combustível, ele pega e não desiste também. Ele coloca um motor pequeno em uma sua bicicleta. E quando ele sai na rua, as pessoas começam a ver e querer também. E aí ele começa a fabricar esse pequeno motor e daí vai chegar na Honda que nós conhecemos hoje. Né? Então você veja que ele não desistiu do sonho, ele não desistiu de maneira nenhuma, as dificuldades, os obstáculos vieram, mas ele não desistiu. E é uma passagem de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, Paulo vai dizer assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo está dizendo que quando ele é fraco, aí que ele é forte. Imagine que Paulo está dizendo porque havia um espinho na carne. E o espinho na carne foi algo permissivo, algo permissivo por Deus, colocado pelo mensageiro de Satanás na vida de Paulo, para que Paulo não ensoberbecesse. Porque muitas vezes, se você lida com pessoas que às vezes ela tem uma autoridade, que ela está em uma situação mais elevada, e Paulo aqui, eles eram autoridade. Paulo tinha conhecimento, tinha revelação, e para Paulo não se ensoberbecer, foi colocado um espinho na carne de Paulo. Esse espinho o afligia, o angustiava. Então, Paulo aí vai dizer que por várias vezes, aqui diz na palavra, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele esse espinho, mas o Senhor disse que só a graça dele o bastava. E Paulo aí vai dizer, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso que ele vai dizer nesse versículo 10 que quando ele é fraco, aí então é que ele é forte. Então o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós, é Cristo Jesus dentro de nós com a salvação, é que nos faz forte para resistir, para que nós não desistimos do nosso chamado, daquilo que nós acreditamos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que nós não desistimos. Então, as pessoas podem se ensoberbecer facilmente com o poder, com a autoridade, e por isso que foi colocado esse espinho. Agora, nós somos, isso aqui que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, Paulo vai dizer que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos Jesus Cristo, a nossa salvação dentro de nós, mas nós somos só vasos de barro, somos frágeis. É por isso que nós somos fracos.
Mas o poder de Deus é que aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos tornando fortes. Por isso que nós não desistimos. Então fica com essa palavra nesse dia de hoje. Não desista, não desista do teu chamado, do teu propósito, do teu ministério, da tua família, do teu casamento, da tua faculdade, do teu trabalho. Não desista. Não desista da sua vida. Não desista da sua cura. Não desista. De maneira nenhuma não desista. Continue chamando a existência esse combustível. Se você aceitou Jesus, se você tem Jesus na sua vida, Ele é o combustível maior para que nós não possamos desistir. Jesus, quando você se lembra de Jesus na sua vida, você grita Jesus, você se lembra que Ele não desistiu de nós. Recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Receba! Beijos!